Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, clique no botão de inscrever-se. Considere também tornar-se membro do YouTube, apoiador no Patreon ou fazer uma pequena doação usando o link na descrição. Deixe-me dar as boas-vindas à nossa convidada desta noite, a professora Nina Farnia. A professora Farnia é historiadora do direito, com foco no papel do imperialismo moderno, no direito e na política dos Estados Unidos. Suas publicações exploram uma variedade de temas relacionados, incluindo relações exteriores dos Estados Unidos, medidas econômicas coercitivas e, mais importante para o momento atual, o Irã. Professora Farnia, seja bem-vinda à Índia e à Esquerda Global. Professor Farnia, welcome to India and Global Left. Muito grato por me receber. I wanted to focus on Iran, of course, and we have Eu been queria me doing, concentrar no Irã, interviews é and claro, remote e temos for feito on entrevistas e political muitas developments. outras virão But sobre os given your acontecimentos work, recentes. writings, Mas, on US considerando o seu foreign policy trabalho e on seus Iran, I escritos thought sobre a I política would start externa with dos some Estados broader Unidos e questions sobre o about Irã, US pensei em começar com imperialism in algumas the perguntas region. mais And amplas so sobre o my first imperialismo question norte-americano is na how região. you Então, minha primeira place this pergunta é: chapter como você situa este of capítulo West da Ásia Asia in the Ocidental last nos 2 últimos years 2 anos, since desde a Operação Inundação de Al-Aqsa? Vimos um genocídio na Palestina, a queda do governo Assad na Síria, a incorporação da Síria à esfera imperial, a guerra com o Hezbollah no Líbano e agora uma série de guerras, ou melhor, com o Irã. Como você define este capítulo dentro do grande manual do imperialismo dos Estados Unidos? How do you define this chapter in a larger textbook of US imperialism? Então, acho que o que costumo dizer no meu próprio trabalho é que a inundação de Al-Aqsa mudou o mundo. E o que estamos vendo agora são as reverberações disso. A realidade é que o imperialismo dos Estados Unidos está em forte declínio. Neste momento, em toda a grande mídia norte-americana, há preocupação com sistemas de defesa aérea, de que eles não vão durar mais do que 4 ou 5 dias, talvez uma semana no máximo. O armamento dos Estados Unidos é lento de fabricar e extremamente caro, muito mais do que os drones baratos que iranianos, russos e chineses possuem. E há uma série de crises econômicas e políticas enfrentando os Estados Unidos e sua própria população. Essas são as condições objetivas em que nos encontramos agora. O que ficou claro é que, neste momento de crise para o Império está se tornando mais caótico e mais agressivo. Pode-se compará-lo a um animal acuado e ferido, certo? Um animal acuado e ferido vai atacar para proteger o que resta de sua vitalidade. É exatamente isso que os Estados Unidos estão fazendo agora. Um dos meus colegas, Toussaint Lousier, publicou um artigo sobre a Guerra de 12 Dias e a estratégia dos Estados Unidos neste momento, identificando-a como uma série de guerras curtas e sequenciais ao redor do mundo. A Guerra de 12 Dias foi uma dessas guerras curtas e sequenciais. Essa guerra provavelmente também deveria ter sido curta, mas os iranianos já tiveram o suficiente. Eles realmente chegaram ao limite. Depois da Guerra de 12 Dias, depois da presença de agentes do Mossad e da CIA nas ruas, desmembrando corpos de iranianos, incendiando-os, provocando uma guerra urbana em larga escala, e após quase meio século de sabotagens e outros tipos de guerra, os iranianos tiveram o bastante. Estamos, portanto, em uma fase de luta em que, de um lado, há o declínio do império mais poderoso da história mundial e, de outro, os povos do mundo, especialmente na Ásia, estão reagindo. Este é um momento crucial na história mundial. É realmente um momento decisivo. Se a guerra continuar, poderá ser um ponto de virada para o futuro do imperialismo dos Estados Unidos. E se você pudesse comentar sobre a relação entre Israel e os Estados Unidos dentro do quadro mais amplo do imperialismo norte-americano, considerando que muitos estudiosos como John Mearsheimer e até diplomatas ou ex-diplomatas como Alistair Crook e outros, muitos dos quais eu entrevistei, não são necessariamente de esquerda, mas ainda assim oferecem análises úteis, eles frequentemente enquadram a questão como sendo toda sobre o lobby israelense.
Alguns até afirmam que Donald Trump não queria essa guerra, que foi o lobby israelense que o empurrou para ela. Então, estou curioso para saber sua opinião sobre o papel ou a relação entre o regime sionista em Israel ocupado e os Estados Unidos. Sim, estou muito familiarizado com essa linha de pensamento e a entendo, mas ela está incorreta. Israel é um proxy dos Estados Unidos. Até recentemente eu costumava chamá-lo de proxy, mas na verdade é mais como uma enorme base ou guarnição militar. É o proxy, ou base militar, mais importante dos Estados Unidos no mundo. Ele não pode existir sem o apoio dos estadunidenses, e esse é o fator crucial aqui. Uma análise político-econômica, se você observar os fluxos financeiros, mostra que Israel não poderia existir sem o apoio dos Estados Unidos, seja esse apoio à sua indústria ou ao seu armamento. Portanto, o fato de que Israel e os Estados Unidos às vezes possam discordar, e isso é verdade, muito verdade, ao longo de muitas administrações, políticos israelenses e americanos frequentemente discordaram. Mas isso não sugere que Israel tenha arrastado os Estados Unidos para qualquer coisa. A crise de Epstein também não sugere que Israel tenha arrastado os Estados Unidos para dentro dela, porque a realidade é que Epstein vivia aqui, ele atuava aqui, no meio da elite ocidental, e o trabalho que realizava apoiava o imperialismo norte-americano. Isso avançava os objetivos do imperialismo dos Estados Unidos, e esses objetivos coincidem com os de Israel, porque Israel é um representante dos Estados Unidos. E os iranianos entendem isso claramente, certo? Esse é o ponto importante da estratégia iraniana. Os iranianos sabem que atacar Israel é atacar o imperialismo norte-americano na região. E o fato de que Israel não tem interceptores suficientes, segundo a grande mídia neste momento, Israel não teria interceptores para durar mais de uma semana, coloca não apenas Israel em crise, mas também os Estados Unidos. E qual é a sua avaliação sobre os países do CCG, considerando que há ataques acontecendo neste exato momento? O Kuwait confirmou que vários aviões de guerra dos Estados Unidos foram derrubados por mísseis iranianos, e estamos realmente à beira de algo muito incerto na região. Então, qual é a sua percepção sobre todas essas bases no Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Catar? Temos visto protestos massivos no Bahrein e, considerando a demografia e a forma como têm sido reprimidos, essas nações realmente parecem estar à beira de um colapso neste momento. No contexto mais amplo do imperialismo dos Estados Unidos, e como autoridades iranianas afirmaram que o Irã tratará os países que abrigam bases americanas como inimigos em legítima defesa, qual é a sua avaliação sobre o papel deles no Império dos Estados Unidos? What is your assessment about their role in the US empire? Então, há alguns fatores importantes aqui. O primeiro, e talvez o mais importante, é que o Irã tem sido muito claro ao afirmar que não está em uma luta contra os povos da região. Não está combatendo os povos do mundo árabe, incluindo aqueles que vivem nos países do Golfo. Sua luta é contra as bases dos Estados Unidos nesses países, que são mantidas por regimes amplamente desprezados ou até odiados por seu próprio povo. A melhor indicação disso são os vídeos que vêm do Bahrein e de outros países do Golfo, onde as pessoas estão, na verdade, comemorando a queda de mísseis iranianos sobre bases americanas. Quero dizer, esses vídeos são impressionantes. Então, esse é o primeiro ponto. So that's number one. Number two is that Iran, O segundo ponto é que o Irã, ao final da agressão contra o Iêmen, o Irã e a Arábia Saudita, com a ajuda da China, chegaram a uma distensão. E essa distensão tem sido extremamente preocupante para os Estados Unidos, porque o país, historicamente, vê a Arábia Saudita como um de seus mais importantes aliados. E agora parece que, essa é uma notícia que acaba de chegar, a Aramco foi atingida na Arábia Saudita. Os iranianos afirmam que não atacarão novamente plataformas de petróleo ou outras instalações de petróleo e gás na região. Portanto, não está claro quem atingiu a Aramco, mas se os iranianos estiverem sendo honestos, e eu acredito que estejam,
parece haver um esforço para arrastar a Arábia Saudita para a guerra. It looks like there's an effort to drag Saudi Arabia into the war. And the US has already said they want to drag. E os Estados Unidos já disseram que querem arrastar os países do Golfo diretamente para a guerra. E também querem envolver os países do E3, Alemanha, França e Reino Unido. Tenho certeza de que o E3 já está oferecendo algum nível de coordenação e apoio aos Estados Unidos e a Israel. Então, acho que em termos da própria guerra, estamos em um ponto de inflexão. Se a Arábia Saudita e os países do Golfo forem convencidos a entrar, isso muda alguns dos cálculos. Embora, francamente, eu não tenha certeza de quanto, porque os Estados Unidos também demonstraram que não são capazes nem estão dispostos a defender todos esses países do Golfo e Israel, dadas as falhas em seus sistemas de defesa aérea e armamentos. Com certeza. Acho que é um bom momento para te perguntar um pouco sobre a resistência contra o Império. E talvez um bom ponto de partida seja discutir o legado do mártir Ayatollah Said Ali Khamenei, considerando sua forte voz e atuação contra o imperialismo na região. Seu papel nos anos 1980, durante o que não tenho certeza se devo definir como uma guerra por procuração ou uma guerra direta, mas a guerra Irã-Iraque. Ele foi uma das principais figuras na construção do aparato de segurança e administrativo. E depois de 1989, ao assumir o papel espiritual e religioso, ajudou a construir o país. Foi um dos principais arquitetos de seus mecanismos administrativos. Então, se você puder nos contar um pouco sobre o legado dele e o que pode mudar depois dele. Sim, ele foi uma figura notável. E se você olhar agora nas redes sociais, estão sendo postadas e compartilhadas imagens sobre seus relacionamentos e seu trabalho. Como parte de seu legado, ele é visto como um dos grandes revolucionários do século XX. Ele se reuniu com Fidel Castro, Hugo Chávez, Maduro, Thomas Sankara, Mandela e Mugabe. Esse era o grupo, por assim dizer em linguagem coloquial, com o qual ele convivia. Sua última visita de Estado antes de se tornar líder supremo foi à China, e há ótimas fotos dessa visita. Ele foi ativo e lutou na guerra Irã-Iraque. Foi preso em certo momento, era um dissidente político, encarcerado e torturado antes da Revolução. Ele chegou ao poder em 1989, após a morte do Ayatollah Khomeini. Ele é visto dentro da esfera política iraniana como uma figura moderadora. Isso significa que ele conseguiu reunir uma variedade de diferentes facções políticas. O Irã tem um ambiente político muito diverso. Ao contrário do que muitos acreditam, é realmente muito diverso. E ele conseguiu unir essas várias facções com seus diferentes interesses e expectativas, não apenas mantendo a estabilidade, mas criando força a partir dessa diversidade. E isso fez parte do projeto de construção do Estado que o governo empreendeu após a guerra Irã-Iraque, a guerra por procuração dos Estados Unidos e a criação da República Islâmica. É importante lembrar que a República Islâmica chegou ao poder em 1979. O Iraque invadiu o Irã em 1980 por sugestão dos Estados Unidos e com apoio norte-americano. Essa guerra durou até 1988. Khomeini morreu em 1989 e foi então que Khamenei assumiu o poder. Ele foi realmente o responsável por construir o Estado e moldar a nação hoje que temos como a República Islâmica. Ao longo dos anos 90, houve muitas reformas e até hoje ainda há várias reformas que continuam sendo debatidas pelo público iraniano. Mas esses são debates saudáveis, indicativos de uma sociedade e de um ambiente político fortes, engajados, voltados para o futuro e tentando determinar como esse futuro deve ser. O que é realmente importante sobre o Ayatollah Khamenei, e isso remonta ao início dos meus comentários, é que ele era um anti-imperialista convicto. Ele era verdadeiramente
profundamente comprometido com o anti-imperialismo. Há uma entrevista circulando nas redes sociais que ele concedeu ao 60 Minutes, acho que quando era presidente, em que lhe perguntam quem é o principal inimigo do Irã. E ele diz os Estados Unidos. Ele tinha uma análise muito rigorosa do imperialismo norte-americano e de seu papel nas tentativas de derrotar a Revolução Iraniana e a luta do povo iraniano. Vou encerrar dizendo que ele foi um mentor muito próximo de Sayyid Hassan Nasrallah. Nasrallah concedeu uma série de entrevistas que estão publicadas no site de Khamenei, e elas são muito interessantes. Ele fala sobre momentos específicos em que ele ou o Hezbollah estavam enfrentando dificuldades e recorreram a Khamenei. Khamenei transmitia calma, orientação e paciência, mas também oferecia uma perspicácia estratégica que eles não encontravam em nenhum outro lugar. Ele foi uma figura muito importante para a região, para a resistência e para o Irã. Dito isso, você sabe, entre os crentes, e eu diria até entre os não crentes, existe essa ideia de que os mártires nunca morrem, e que em alguns casos os mártires são ainda mais poderosos após a morte do que foram em vida. O assassinato de Khamenei pelos Estados Unidos pode ter sido um erro de cálculo político, porque, veja, grande parte do mundo está revoltada agora com sua morte. Não apenas porque foi ilegal, cruel e selvagem, e porque ele foi assassinado em seu escritório junto com sua família e netos, certo? Mas também porque há muitas pessoas em todo o mundo que o viam como seu líder espiritual. E elas se manifestaram e muitas estão clamando por vingança. Estão muito irritadas. Então veremos o que, se é que algo resultará disso. So we'll see what, if anything, comes of this, but it does look like, from the US standpoint, it may... Mas parece que, do ponto de vista dos Estados Unidos, pode ter havido um erro de cálculo estratégico. O erro que eles sempre cometem, e isso se deve ao racismo deles, francamente, e à supremacia branca, é acreditar que ao realizar o que chamam de ataques de decapitação, certo, como fizeram com o presidente Maduro da Venezuela, com Sayyid Hassan Nasrallah e assim por diante, conseguirão eliminar a resistência ou destruir o Estado-nação. Isso vem da crença de que nossos povos são incapazes de ter profundidade política, estratégica ou histórica. A verdade é que o próprio Khamenei disse, ele é um homem com um corpo, e é a nação iraniana que vai levar adiante essa luta e combater para derrotar o imperialismo dos Estados Unidos. E é isso que estamos vendo agora. Você sabe, Khamenei faleceu há alguns dias. Foi morto há alguns dias, devo dizer. Mas a luta continua e parece estar se intensificando. Can you also briefly talk about Você poderia também falar brevemente sobre alguns dos programas econômicos de redistribuição dele, se quiser, especialmente nas circunstâncias de sanções severas que levaram a um crescimento mais lento, inflação mais alta, uma crise cambial e assim por diante. O Estado iraniano tem se esforçado ao máximo para redistribuir recursos para seu povo. Se puder contar um pouco sobre isso aos nossos espectadores. Sim, eu realmente aprecio sua pergunta e a forma como você a formulou, especialmente à luz das sanções. O Irã enfrenta um dos regimes de sanções mais severos do mundo, que envolve o congelamento efetivo de seus ativos, seu dinheiro em contas bancárias ao redor do mundo, a apreensão de seus navios e petroleiros em alto mar e, além disso, seu quase total bloqueio dos mercados. Até recentemente, Anas, o país era praticamente impedido de ter acesso a suprimentos médicos vitais e à infraestrutura de capital, entre outras coisas. Portanto, essas sanções são extremamente severas. No final da década de 2010, Khamenei anunciou uma iniciativa que chamou de Economia de Resistência, na qual afirmou que tentariam construir uma infraestrutura econômica doméstica e soberana que não dependesse mais do exterior. E tem sido, na verdade, em menos de 10 anos, eu acho, bastante bem-sucedido. Sartori Sadeghi e Christopher Weaver escreveram um artigo sobre isso na Middle East Critique,
onde descrevem como o Irã possui uma indústria de biotecnologia próspera. Agora é exportador de eletrodomésticos. Possui indústrias florescentes em vários setores e é cada vez mais autossuficiente. Essa autossuficiência se espalhou por toda a sociedade, onde a riqueza gerada tanto pelas vendas de petróleo e gás, quanto por essa economia de resistência, é basicamente redistribuída por meio de um excelente sistema de saúde, um excelente sistema educacional e um setor agrícola que está, não me lembro da cifra exata, mas acho que em torno de 60%, 70%, talvez até 80% autossuficiente agora. Não consigo me lembrar do número exato. O Irã é um dos maiores fornecedores do mundo de diversos alimentos que as pessoas consomem regularmente. A taxa de alfabetização está na casa dos 90%. Os números são bastante impressionantes para um Estado que tem estado sob cerco direto por quase meio século. É notável o que o Irã conseguiu fazer, o que a República Islâmica conseguiu fazer, em termos de desenvolvimento humano. E vou concluir dizendo que o Índice de Desenvolvimento Humano, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, está em torno de 80, o que é comparável ao de Cuba, outro país comunista que está sob forte cerco dos americanos. Portanto, o que vemos é que impulsos e políticas redistributivas podem realmente funcionar, apesar das sanções. Eu queria te fazer uma pergunta específica sobre o impacto da guerra na economia política interna do Irã. Porque alguns especialistas ou analistas disseram que essa guerra também é uma tentativa de transformar o Irã em um estado de guarnição, como a Coreia do Norte. Em outras palavras, desviar recursos críticos que normalmente iriam para setores importantes da economia, como saúde, indústria e educação, direcionando-os totalmente para a guerra. Quão preocupado você está com o impacto da guerra sobre o Irã e seus principais setores? Essa é uma preocupação compreensível. Não parece que os Estados Unidos conseguirão sustentar essa guerra por muito tempo. Essa é a realidade. Claro, as coisas podem mudar, certo? No campo de batalha, as coisas mudam rapidamente. Mas não parece que os Estados tenham apetite por uma guerra longa. A população americana não tem apetite algum por uma guerra prolongada. Algo em torno de 85 ou 87% do público americano é contra isso. Os Estados Unidos estão entrando em mais um ciclo eleitoral, então não acho que isso vá durar. Certamente os americanos não querem que dure tanto tempo. Eles também fizeram propostas de cessar fogo no fim de semana, às quais os iranianos responderam que não estavam interessados. Então, não me parece claro que a economia iraniana vá, desmoronar como resultado desta guerra. O outro fator é que, quero dizer, temos que ser honestos. O Irã tem estado numa espécie de guerra de baixa intensidade com os Estados Unidos e as forças do imperialismo, incluindo os sionistas, por muitos e muitos anos, por décadas. E, portanto, ninguém, eu acho, é melhor em lidar com esse tipo de hostilidade do que os iranianos. Na verdade, quando a Rússia foi submetida a sanções muito severas, depois que a guerra da OTAN foi lançada na Ucrânia, eles foram ao Irã e aprenderam com o Irã como lidar com essas sanções. E esse é outro fator que considero importante. Por fim, eles vêm se preparando. Quero dizer, a realidade é que eles vêm se preparando para isso. Eles sabiam que isso estava por vir. Khamenei fez vários discursos ao longo do último período, desde a inundação de Al-Aqsa, basicamente preparando a população para este momento, especialmente após a Guerra de 12 Dias. Eles disseram ao povo para não ser desperdiçador, para preservar água, pão e farinha. E assim, parece que havia uma preparação significativa para este momento. Agora, isso não quer dizer que o Irã não vá sofrer. Na verdade, acho que o Irã vai ser atingido de forma muito, muito dura. Ontem mesmo, os Estados Unidos e os sionistas começaram a bombardear hospitais e vimos vídeos e imagens que lembram os primeiros dias do genocídio e da guerra em Gaza.
Portanto, acho que estamos entrando em um período que será muito, muito sangrento, especialmente para os iranianos. Mas não acredito que isso vá destruir a economia iraniana ou o Estado-nação iraniano. Eu queria te perguntar sobre o impacto dessa guerra na política interna, na política partidária e na economia dos Estados Unidos. Durante o genocídio, vimos uma mudança massiva na opinião pública dentro do país. E como você mencionou, entre 75% e 85% dos cidadãos norte-americanos não apoiam essa guerra, incluindo talvez um terço ou até mais dos republicanos. Essa guerra exporia ainda mais a política externa e o imperialismo dos Estados Unidos na Ásia Ocidental para os americanos, que até agora talvez não estivessem cientes disso ou de sua dimensão? Unaware of US imperialism or its existence. Yeah, I mean, I think nothing could expose Sim, US imperialism. quero dizer, acho que nada poderia expor mais o imperialismo dos Estados Unidos e sua selvageria do que o genocídio em Gaza expôs. Desculpe, porque foi transmitido ao vivo. O genocídio em Gaza, odeio dizer isso, mas o fato é que não foi uma aberração histórica. A Europa, o Ocidente e os Estados Unidos cometeram muitos genocídios ao longo do período em que controlaram o planeta. O genocídio em Gaza foi como esses genocídios. As únicas coisas que o tornam diferente são o fato de ter sido transmitido ao vivo e o uso de tecnologia moderna, certo? E a tecnologia moderna é particularmente violenta e eficaz. Dito isso, o público norte-americano está cansado dessas guerras. Is tired and of these wars, and headlines in the US over the last couple of years have been As manchetes nos Estados Unidos nos últimos anos têm falado sobre o público americano cansado de guerras, que não quer outro conflito, coisas desse tipo. Só essa manhã fiz uma rápida revisão da mídia tradicional, dos grandes jornais americanos, e todos estão dizendo a mesma coisa. Todos estão preocupados com o que vai acontecer quando os mercados abrirem hoje. Essa é uma preocupação muito séria. Acho que o presidente Trump vai fazer uma coletiva de imprensa às 8 horas, em cerca de 20 minutos, provavelmente para tentar se antecipar aos mercados. Isso não vai funcionar. E mesmo que funcione um pouco, enquanto essa guerra se arrastar, não vai avançar muito. It's not going to get far. So that is a major Então, esse é um fator importante que vai afetar o público dos Estados Unidos. Além disso, o público norte-americano está cansado de suas próprias lutas, econômicas e financeiras. Sabe, o neoliberalismo tomou completamente conta da vida nos Estados Unidos. Os recursos públicos já não estão mais disponíveis para as pessoas como antes. Qualquer resquício de apoio público ou de estado de bem-estar social que existia foi completamente dizimado. Certo? E, como você provavelmente sabe, sob o pretexto de aplicação das leis de imigração, há basicamente milícias patrulhando as ruas das principais cidades dos Estados Unidos, especialmente aquelas que são fortemente democratas ou governadas por lideranças que se posicionaram contra o governo Trump. Leadership that have come out against the Trump administration. And so, on the one hand, this is important for two reasons. E assim, por um lado, isso é importante por dois motivos. As pessoas nessa cidade se sentem sob cerco, certo? Por outro lado, há também um aspecto político e punitivo nisso, em que o governo Trump está ativamente tentando reprimir sua oposição liberal ou centrista. E isso é muito significativo porque as divisões políticas nos Estados Unidos só estão crescendo, só estão piorando. Historicamente, guerras como a do Iraque uniram os americanos, certo? Ai, os americanos não This war does not appear to have that consequence. And I don't really know. E eu realmente não sei se há alguma maneira de mudar essa trajetória, especialmente agora que há imagens de caixões cobertos com bandeiras americanas voltando para casa depois de apenas 2 dias. Apenas 2 dias. Os americanos dizem que 3 foram mortos. Os iranianos dizem que mais de 500 foram mortos. Seja qual for o número,
Se estiver em algum ponto intermediário, em 2 dias, isso já é um número significativo. É um número incrivelmente significativo. Então, não vejo uma saída fácil para os americanos, especialmente se os iranianos continuarem a rejeitar propostas de cessar-fogo. Parece que a única opção sobre a mesa que os iranianos aceitariam é uma retirada da região. Eles querem uma retirada do imperialismo dos Estados Unidos da região. Vamos encerrar aqui. Esta conversa é muito obrigado por participar. Thank you so much for joining. Hi, my name is Ayushman. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Mudyar Jyothishman, criamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que construamos um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazê-lo, não se sinta mal. Você sempre pode curtir e compartilhar nossos vídeos com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Finally, don't forget to hit the subscribe button.